para finalizar, agora a gente vai falar das propriedades de utilização, né? Que são características, né, do uso desses materiais. Nós vamos falar de três principais: da adesão, da retenção e da presa dos materiais, certo? A adesão é uma característica que faz os materiais dentários aderirem entre si, tá? Ele vai aderir, diferentes materiais podem aderir entre si e também aderir à estrutura dentária. Então, quanto maior for a adesão, quanto mais adesivo ele for, melhor é esse material, porque as chances de ocorrer a microinfiltração são menores, tá? Os materiais que não têm adesividade, eles têm maiores chances de microinfiltração. E existem materiais que não têm adesividade nenhuma, a gente vai ver, tá? E são materiais que são utilizados, enfim, existem formas diferentes de uso, mas a adesão, ter um material que proporcione essa adesão, ou então, se o material por si só for adesivo, é muito bom, certo? Nessas imagens aqui, olha, a gente tem uns exemplos de materiais e a sua adesividade. Ó. Essa área azulzinha aqui significa que houve o contato de uma substância evidenciadora, digamos assim, certo? Então, onde ficou azul é porque não teve adesão, tá? Essa restauração aqui, olha, é uma restauração que vem até essa região aqui embaixo, olha, e a gente tá vendo que tá azulzinho só aqui em cima. Então, aqui nós tivemos a adesão do material à estrutura dentária, né? Assim como nesse caso também, olha, a restauração tá vindo até aqui, assim, nessa região, e nós temos a coloração nessa área aqui. Então, nessa área não houve adesão e aqui o material está bem aderido. Já nessas outras duas situações, ó, nós temos uma coloração na borda de toda a restauração. Olha, tudo isso aqui foi marcado, né? Tudo onde está azul é onde não teve adesão. Então, se não tem adesão, pode haver um insucesso dessa restauração, certo? Então, dependendo da circunstância, a curto, médio ou longo prazo, essa restauração ela pode cair, ela pode fraturar com mais facilidade, certo? Então, o material dentário que é adesivo, ele tem uma vantagem, certo? Ele tem uma vantagem porque ele vai aderir perfeitamente, assim, da melhor maneira possível à estrutura dentária e isso vai favorecer o sucesso da restauração. Por outro lado, nós temos situações de materiais que não são nem um pouco adesivos, tá? Que não tem adesão nenhuma. E ainda assim, são materiais que são usados porque são bons materiais, tem outras características que são boas. É importante a gente pensar sobre isso, que vocês vão ver que existem materiais que podem ter uma característica que não é muito boa, mas a gente é preciso pesar o custo-benefício. Tem um material que não tem retenção, mas a presa dele é rápida, a técnica restauradora é rápida, a durabilidade é muito boa. Enfim, existem outras coisas que compensam, outras características que compensam o fato do material não ter adesão, de ser um material retentivo, tá? Então, é importante pensar no equilíbrio dessas características. Elas nem serão todas completamente boas e também nem serão todas completamente ruins. É preciso equilibrar e saber qual é a melhor forma e qual é a melhor aplicação, indicação daquele material, certo? Então, voltando aqui para a retenção, o que é que nós temos? O material que ele é utilizado através de retenção, o que é que a gente tem? A gente precisa fazer com que a cavidade ela seja capaz de reter esse material, tá? Então, imagine essa cavidade aqui toda quadradinha, essa de cima menorzinha, né? Essa cavidade de cima menorzinha, que é uma cavidade com angulações aqui, né, de 45 graus, tá? O amálgama, por exemplo, ele não é um material retentivo, ele não é um material adesivo, ele não tem adesividade nenhuma. Então, se eu coloco um amálgama nesse tipo de cavidade aqui, né, que não é retentiva, com pouco tempo,
O que é que pode acontecer com esse amálgama? Ele pode fraturar, ele pode cair, porque ele não ficou preso à cavidade. Ele foi aplicado, mas ele não está retido na cavidade dentária, tá? Agora, nessa cavidade aqui, olha, que está um pouquinho maior, que vem até aqui embaixo, perceba como ela tem uma angulação diferente. Aqui nessa parte de cima, olha, nós temos uma área menor, e aqui na base da cavidade da restauração, nós temos uma base maior. Então, aqui é como se fosse quase, se estender isso aqui, né, seria como se fosse um triângulo. Então, essa base aqui é maior do que essa parte de cima. Então, o material, ele fica retido, porque ele vai ficar preso aqui nessas regiões que são menos anguladas, digamos assim. Certo? Então, isso é o processo de retenção, tá? A cavidade dentária, o preparo cavitário, ele é feito de maneira que ele favoreça que o material fique retido, porque se ele não tiver essas angulações diferentes aqui, se ele for uma cavidade completamente retinha, certinha, em 45 graus, o material sai, o material fratura, ele pode cair, tá? E para que ele fique retido, então, já que ele não é um material adesivo, ele precisa ter essas retenções aqui, certo? Então, o preparo para as restaurações metálicas precisa ser retentivo, porque senão ele cai. E existem outros materiais provisórios que também precisam de retenção, porque senão vão ser perdidos com muita facilidade, já que não tem poder adesivo, tá? E por último, para a gente finalizar as propriedades, nós temos a presa ainda, que é uma característica do material que, num primeiro momento, pode soar estranho, né? Esse nome presa, mas é exatamente isso. Assim, a presa do material é o processo em que ele vai se solidificar, tá? Vocês vão ver que existem muitos materiais que são trabalhados dessa forma aqui. Nós temos um pó e um líquido. Aqui a gente já tem uma mistura, o líquido aqui não está completamente separado. Aqui já tem uma misturinha nessa partezinha amarelinha de pó com líquido. Então, muitos materiais são trabalhados dessa forma. Tem um pó, tem um líquido, a gente faz a manipulação para poder chegar nessa condição aqui do material, certo? E esse material aqui, tá vendo que ele tem uma viscosidade, ele tem um escoamento, tá? Lembrando sempre do equilíbrio, ele nem pode ser tão viscoso, mas também nem pode escoar demais, certo? Então, ele tem essa viscosidade, esse escoamento aqui, que é o que vai, e daqui a gente vai levar ele para a cavidade dentária, certo? Então, quando ele ainda está nesse processo aqui, né, de viscosidade e de escoamento, a gente leva o material para a cavidade dentária. Quando ele está na cavidade, aí ele vai passar pelo processo de presa, que é o quê? É a solidificação, é o endurecimento do material, tá? E a gente vai ver que existem materiais que tomam presa, que se solidificam por eles mesmos, tá? Uma reação química própria, como o amálgama, por exemplo. A gente coloca o amálgama na cavidade dentária e ele vai tomar presa por si só. Ele sofre uma reação e ele toma presa por si só. Já a resina, por exemplo, se a gente não aplicar uma luz, ela não toma presa, então ela vai ficar ainda sem se solidificar, sem endurecer, tá? Então, essa presa, ela pode acontecer dessas duas formas, ou por uma reação química própria do material, ou então ela precisa de algum auxílio, que no caso aqui, no caso da resina, por exemplo, é a luz, certo? Esse material aqui é o ionômero de vidro, tá? E esse ionômero, o ionômero de vidro é um material, dependendo da sua função, ele pode ser restaurador, ele pode ser de forramento, e ele tanto pode tomar presa por uma reação química, sozinho, ele endurece sozinho, ou então existem ionômeros de vidro em que a gente precisa aplicar uma luz para que ele tome presa, certo? Então, essa é uma outra propriedade, tá? É uma outra característica dos materiais dentários que a gente precisa conhecer, tá?
Então, só exemplificando aqui, olha, o material, o ionômero de vidro, ele é colocado aqui dentro da cavidade, né? Ele vai escoar, ele ainda tem viscosidade, escoamento, a gente coloca aí dentro da cavidade e, sendo um ionômero restaurador, por si só, ele vai tomar presa através de uma reação química própria, tá? E aí a gente vai ver, cada material tem uma presa específica, tem uma manipulação específica. Então, essa manipulação a gente tem que ter muito cuidado, porque se a manipulação não é feita da forma adequada, vai interferir na presa do material. Então, às vezes, quando a manipulação é incorreta, ele vai demorar demais a tomar presa, ou então ele vai tomar presa antes do tempo, e isso interfere diretamente na execução da restauração, certo? Então, é importante conhecer bem o material, a sua manipulação, o seu tempo de presa para favorecer ao máximo a restauração na hora que ela vai ser inserida na cavidade, tá? No preparo cavitário. E aí, só recapitulando o que nós vimos até agora, né? Nós falamos sobre propriedades físicas, propriedades químicas, propriedades mecânicas e propriedades ou características de utilização dos materiais. São esses 4 tipos de propriedades que nós vimos até agora, tá? Para fechar a aula, eu vou falar rapidinho sobre a classificação dos materiais dentários, né? Existem vários tipos, uma classificação para vocês começarem a se situar quando a gente for estudar os diferentes materiais.